nome para governador, as lideranças empresariais lá da região, né, de Pelotas, vieram me chamar e dizer o seguinte: não, você não pode concorrer a governador, você tem que concorrer a deputado. Pô, é a nossa chance de eleger um deputado. Entendi. E você vai numa eleição super improvável para governador. Candidato a prefeito, quando eu tive. Acho que tem que fazer essa etapa anterior aqui, né? Pelotas. Eu nunca fui pra Pelotas. Quantos habitantes tem Pelotas? Já ouviu falar, tem claro. 350 mil. O que você ouviu falar de Pelotas aí? Pode falar. Eu O não que você muito ouviu bem. falar? Só piadinha, na verdade. Pois é. E o ex-prefeito de Pelotas assumiu que é gay. Que então, é gay, aí fudeu. Exatamente. Mas assim, né? Sabe que essa história de Pelotas tem nada a ver com questão de orientação sexual da população lá, nem nada. Tem a ver porque era uma cidade muito rica no século XIX, para metade da população branca, né? Porque era a riqueza em função de grandes proprietários de terra, com o charque, que era a carne de sol feita no sul, com a característica feita do sul, e com metade da população branca, metade da população negra escrava. Mas foi muito rica a cidade por conta daquele período. E o que acontecia é que, imagina, o Rio Grande do Sul, né, fronteira de disputa entre portugueses e espanhóis e tal, não uma selva no sentido de floresta amazônica, mas um mundo selvático, assim, né? O Velho Oeste. Mais ou menos isso, né? O faroeste lá, e aí você tem uma certa rudeza, vamos dizer assim, né? Uma característica mais rude de povo. E aí uma cidade muito rica, os fazendeiros fazem o seu próprio banco. Tinha o Banco Pelotense, que originou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi a partir do Banco dos Fazendeiros de Pelotas e tudo mais. E aí mandavam seus filhos estudar na Europa, né? E quando voltavam da Europa, voltavam com hábitos mais refinados, com as roupas rendadas, né? Os hábitos europeus, um refinamento, vamos dizer. E aí, claro, naquele mundo de gente rude, acabava aquilo sendo característica de afeminados e tudo mais. Entendi. Daí que surgiu. Daí que vem um pouco da piada, né? E aí o que acontece, né? Pelotas é uma cidade que, pela mesma característica que eu falei para você aqui, com essa riqueza que tinha lá, mas depois não soube se reinventar no século XX, acabou empobrecendo toda aquela região, né? Você imagina, metade da população negra escrava, quando acaba esse regime, né, evidentemente por um avanço civilizatório importante, não se oferece alternativas para essa população, a própria economia local quebra o ciclo do charque, né, por conta de energia elétrica, frigoríficos, isso, aquilo, tudo mais, começa a virar, e a região não soube se reinventar, então empobreceu muito. Quando eu fui concorrer a prefeito, um primo meu me dizia: o que você quer sendo prefeito de Pelotas? Não vai ter como dar certo isso, que a cidade está quebrada, não tem muita demanda, muita pobreza. Que se você pegar na década de 50, 60, 70, lá começam aí da zona rural para as grandes cidades. Na região sul, a grande cidade era Pelotas. Então ela começa a receber gente das cidades da volta, mas ela não tinha economia para sustentar esse pessoal. Então começa a surgir bolsões de pobreza, de miséria, né, na periferia. Então, boa parte da cidade sem pavimentação, sem infraestrutura de saneamento e sem dinheiro para conseguir fazer tudo isso. Então, muita limitação financeira. Um primo meu disse: você vai acabar com a sua carreira política, você vai ser prefeito, e acabou. Né? E eu disse: não, tudo bem, eu quero ser prefeito, quero... Por que tu queria? É difícil dizer, um sonho que foi sendo acalentado ali desde pequeno com a atuação na política, fui vereador, fui secretário e tal. Eu acredito muito no poder que a política tem de transformação. A gente estava falando aqui sobre os problemas da democracia, da política, mas eu acho muito que a solução para a política está em mais política e não em menos, entendeu? Acho que a gente precisa Eu acho que está em mais política e menos políticos. Bom, pelo menos esse tipo de política a gente está acostumado a ver, né? Mas a política, na teoria, é uma coisa bonita. Pô, você se lançar numa vida a serviço do outro, entendeu? Tipo, vou cuidar dos outros, de fazer algo pelos outros. E eu justamente via isso. Pô, dá para fazer coisa tão mais bacana no governo, dá para fazer um governo mais moderno, mais ágil, mais sintonizado aí com os sentimentos da população. E eu tinha muito essa impressão do tipo, os políticos estão pensando na próxima eleição, e aí não faz o que precisa ser feito de verdade. A cidade estava pouco organizada, tinha muita ocupação irregular de espaço público, problemas de ordem urbana. Os caras não punham ordem na casa, não fazia porque tudo compra briga, entendeu? Fazer a coisa certa, você compra briga com algum setor, entendeu? Tem alguém que está vivendo daquela situação.
E eu dizia, cara, eu quero ser prefeito para fazer o que precisa ser feito, mesmo que eu não me eleja mais nada depois. Mas acabou que fazendo as coisas que eu fiz lá, tipo, tinha um monte de trailer irregular ocupando espaço público, tipo assim, as principais praças, as principais avenidas, não era mais trailer, que hoje é food truck, bacana, legal, bem organizado. Mas era, o cara botou um trailer, tirou as rodas, fez um alicerce, fez um puxadinho e estava ocupando um estabelecimento comercial na praça ali, em condições precárias e tal. E eu me propus a comprar a briga para organizar isso. Tinha 300 trailers nessas condições pela cidade. E é uma briga. Pô, você vai dizer para as pessoas que estão lá, muitas há 15, 20 anos, que acabou, não dá, a gente tem que botar ordem. A cidade tem mais de 200 anos de história, é bonita, cidade histórica. A gente precisa organizar a cidade para que a gente possa usar mais desse potencial até turístico, que a cidade tem vocação, mas que, por estar mal cuidada, acaba explorando pouco. Só que, hoje em dia, as pessoas vêm e dizem, pô, legal, o prefeito fez a coisa certa. Mas naquele momento que você compra a briga, não, é contra o trabalho, é contra isso. Então, fazer as coisas certas, às vezes, leva tempo até as pessoas perceberem. Como que você tirou esse monte de trailer da rua? Aí é a mesma coisa que eu aprendi que a política exige muito, que está faltando no Brasil, que é diálogo. Cara, eu recebi todos eles na prefeitura e disse para eles, olha, vai ser traumático, é ruim, eu vou trabalhar para que seja o menos traumático possível para vocês, vamos dar prazo, vamos organizar, vamos permitir que possa ser feito de outro jeito, de forma organizada. Vamos organizar para que seja um negócio que não fique ruim para vocês, mas que também não fique nessa bagunça que está hoje. Mas a gente vai ter que resolver isso. Não tem como não resolver isso na cidade. Então, recebi eles todos na prefeitura e dialoguei com eles. Aliás, foi a mesma metodologia que eu usei para poder resolver os problemas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul estava totalmente quebrado, ele não estava pagando o salário. Mas qual foi a solução dos trailers, no final das contas? Não, no final das contas, o que a gente fez, estabelecemos um prazo. Negociamos lá com o Ministério Público, com os próprios donos de trailers. Depois chegou mais perto do prazo, eles ainda tinham dificuldade, a gente deu mais um pouco de prazo e tal. Só que eu disse para eles, nós vamos permitir que vocês atuem como food trucks com um trailer que vem, se instala, fica naquele horário, sai fora e tal. Vamos fazer um edital para organizar que ponto que é de quem, os pontos que pode ter também, para não ficar também qualquer coisa em qualquer lugar. Vai ter que cumprir requisitos mínimos e tudo mais. Agora só tem uma coisa, só vai poder participar desse edital quem no dia X não estiver mais com o seu trailer lá instalado. Se no dia X aqui a gente vai fazer uma ação de fiscalização da prefeitura, vamos passar por toda a cidade, quem estiver com o seu trailer aqui instalado não vai poder participar depois na forma correta. Então o pessoal entendeu. Então você não excluiu os caras, você só regulamentou. E organizamos para ficar de um jeito melhor. Muita gente optou por não voltar como trailer e ir para dentro de um prédio, entendeu? E fazer um restaurantezinho diferente. E é bacana porque muitos que estavam contra, que se opuseram, depois me encontravam e dizer, pô, eu era contra, prefeito, mas eu entendi que foi melhor, crescemos de outro jeito legal. E tudo mais. E aí, só para trazer isso, né, essa questão do diálogo, que eu acho que é um valor que tem que ser super importante, que é respeitar as pessoas, entendeu? Eu não posso achar que a minha visão simplesmente está certa, eu vou passar por cima, esses caras estão errados, eu vou passar por cima deles, vou fazer o que tem, que é certo e tal. Pô, os caras estão trabalhando, entendeu? E durante 20, 30 anos a prefeitura tolerou que fosse feito daquele jeito que era errado, entendeu? Então, vamos chamar, vamos conversar, vamos tentar achar saídas negociadas. Estou dizendo isso porque quando assumi o governo do Estado, aí me lancei, terminei meu mandato de prefeito com 90% de aprovação. Legal. Ajudei a eleger minha sucessora, eu sou contra a reeleição. Então ajudei. Você só ficou o mandato, então? Fiquei só o mandato. Eu não legal. concorri à reeleição. Interessante. Eu sou crítico da reeleição e já disse que... Até para presidente? Até para presidente. Eu já tinha dito que não ia concorrer a governador de novo, 2 vezes, né? Por reeleição, e vou cumprir isso, independentemente de qualquer coisa. Eu não vou concorrer à reeleição, porque eu sou crítico da reeleição. E aí ajudei a eleger minha sucessora. A primeira mulher a ser prefeita lá em Pelotas foi a minha vice-prefeita, que foi eleita logo em seguida de mim. Ali. Da hora. E continuou legal? Também, ela foi reeleita agora. A Paula é ótima, Aliás, a primeira e única mulher a governar uma das grandes cidades até agora, no Rio Grande do Sul. Cara, que pena, mas que foda. Mas é bacana. E pessoa super do bem. E aí o que aconteceu? Ela foi eleita com a maior votação da história da cidade. Né? E todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul, os prefeitos perderam as eleições com os seus candidatos. Só Pelotas elegeu. E aí isso o pessoal olhou e disse, poxa, o que aconteceu de diferente aqui em Pelotas? E aí começaram a levantar meu nome para ser candidato a governador do estado. Eu não levava aquilo muito a sério. Como eu falei, prefeito de Pelotas já era, segundo alguns, para acabar com a minha carreira política, que dirá virar governador do estado. Mas aí se tu não queria ser reeleito,
Mas você queria continuar na vida pública, eu imagino. Então o caminho natural era governador, não era? Não, aí o que aconteceu foi o seguinte, Igor, a gente... Deputado também, tem outras coisas. A minha região não conseguia eleger deputado, por exemplo, deputado federal, que é uma peça importante para conseguir ajudar, conseguir recursos, investimentos, defender os interesses da região e tal. Mas tu pira no executivo mais do que no legislativo? Eu curto mais ser executivo. Pode crer. É onde, inclusive por gostar de executivo, é que eu saí da prefeitura, terminei meu mandato, e aí eu consegui um programa de estudante e visitante na Universidade de Columbia, em Nova York. Legal. E fui para lá estudar gestão pública, né, planejamento estratégico, gestão pública, liderança e tal. Um programa de 6 meses, super bacana. Aprender muita coisa? Não, super legal lá, porque eles têm um programa, eles valorizam muito lá a questão da liderança, né, para a transformação. Então, essa formação do líder e, claro, planejamento estratégico e como é que você... faz mudanças estruturantes, assim, toda a política para fazer as mudanças estruturantes. Né? Então tinha aula lá com o ex-ministro da Fazenda do Chile, com um ex-deputado que foi candidato a presidente da República Tcheca, entendeu? Foda. E é bacana porque a Universidade de Colômbia também te permite uma interação com gente muito diferente, entendeu? Eu me lembro que eu estava numa aula desse professor que era da República Tcheca, e o professor da República Tcheca, eu era um brasileiro, e assistindo um grupo apresentar um trabalho sobre Benazir Bhutto, que era a ex-primeira-ministra do Paquistão, e o grupo era composto por um nigeriano, uma chinesa, uma indiana. Então uma mescla ali. Que é bacana que Nova York tem isso, a universidade lá tem muito isso, né? Então você começa a entender assim a visão de cada um a partir das suas experiências, das suas realidades, né? Sobre os diversos temas. Então super bacana do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista humano também, assim, dessa valorização dessas diferenças, que eu acho que é um negócio que a gente também tem que trabalhar muito. E depois que eu terminei lá esse programa, eu vim para São Paulo e aí comecei a fazer um mestrado na GV, aqui na Fundação Getúlio Vargas, em Gestão e Políticas Públicas. Comecei esse mestrado e aí começaram a me procurar mais sobre a questão da candidatura a governador. E aí eu aceitei o desafio, eu tive que trancar o mestrado, parei o mestrado. O PSDB te procurou, tipo, os líderes do PSDB? Eu não sei lembrar direito como é que foi que começou, mas começaram algumas pessoas a me provocar. E aí, você não vai, considera ser candidato? Eu conversei com algumas pessoas que eu achava que podiam ser candidatas. Aí você falou, yes! Cara, médio, assim, porque, para você ter uma ideia, quando começou a surgir meu nome para governador, as lideranças empresariais lá da região, né, de Pelotas, vieram me chamar e dizer o seguinte: não, você não pode concorrer a governador, você tem que concorrer a deputado. Pô, é a nossa chance de eleger um deputado. Entendi. E você vai numa eleição super improvável para governador. Só que o clima foi melhorando e eu digo, não, vou lá, eu gosto do executivo, vamos encarar essa. E deu bastante certo. Bom, você está eleito. Então, estamos aí, né? E eu gosto do executivo. Gosto de trabalhar com definição de políticas públicas. Sou assim o cara que preza muito política pública com base em evidência, entendeu? Acho que você não pode fazer política pública no improviso. Você tem que pegar dados, né, analisar esses dados e para poder fazer um programa que seja efetivo, eficiente, para atacar um problema. Até para você ter uma forma de saber se deu certo ou não, né? Se você baseia em porra nenhuma... Isso parece elementar, mas não é assim que funciona no Brasil, né? Eu imagino. No Brasil é em cima da perna. Tem que fazer o programa tal, X lá, bota um dinheiro e aí depois não se avalia a política pública, que também é fundamental. Você faz, né, você prototipa, assim, vamos ver aqui, tá dando certo, não tá dando certo. Descontinua, então não deu certo, não deu problema aqui, então para de botar dinheiro nisso e vamos bolar outro programa de outro jeito, até que se ache uma fórmula que se acerte. Mas no Brasil não, né? O orçamento é meio inercial, ou seja, tá lá o dinheiro, e via de regra, se você perguntar, mas por que faz isso desse jeito? No serviço público você vai ouvir muitas vezes a resposta porque sempre foi assim. Então, mas sempre foi assim, não é a resposta, você tem que ter uma razão. Por que faz desse jeito e não de outro jeito, né? Então você tem que estar disposto sempre a questionar, a rever. Então eu gosto muito disso. E aí, só que também, de novo, né, alguns amigos me diziam, você vai concorrer a governador do Rio Grande do Sul, estado que nunca reelegeu nenhum governador. Sério? Nunca reelegeu. Gostei desse estado. E vai continuar sem reeleger. E aí eu brinquei, exatamente, só se depender de mim vai continuar sem reeleger, porque eu não sou candidato. Mas, porque o Rio Grande do Sul tem a pior situação fiscal do Brasil, né? É um estado que tem um desequilíbrio monumental entre a receita e a despesa. Então, e ele foi achando fórmulas de empurrar esse problema com a barriga, né? Foi se endividando. Assistiram, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, dar o like.